Galera, como alguém como o Naruto hoje em dia, né, que a gente gosta tanto, que todo mundo gosta tanto, como é que ele foi tão odiado na trajetória dele inteira? Nosso querido sétimo Hokage, ele teve um passado complicado, galera. Mas por que ele foi tão odiado? A gente vai entender isso melhor, né? Então pega uma pipoca, concentra o chakra e vamos lá! Hey, Nerd Trunks, Peter aqui! Acho que todo mundo aqui conhece, né, de cabo a rabo a história do Naruto. A gente ama esse anime de coração. Trago pra vocês sempre no canal, nunca deixe essa peteca cair, né? Por isso que eu convido vocês sempre a estarem inscritos nesse canal, né? Porque a gente adora anime, adora Naruto, adora Dragon Ball, adora Bleach, Yu Hakusho, Hunter x Hunter. A gente curte demais isso. Eu amo esse anime. Esses que eu falei agora pra você, então, são os meus tops, ok? Não sei se eu esqueci algum de... Pô, se eu botei algum de fora aqui. Mas enfim, eu amo esses animes. Então, esse é um canal bacana porque a gente gosta pra caramba do que a gente faz, tá? Então a gente acompanhou todos os momentos do Naruto, né? Desde o crescimento dele, até ele ser uma pessoa determinada, ele se tornar um ninja mais forte da aldeia dele. Ele se tornou um Hokage, ele sempre foi o sonho dele, né? Ser um Hokage. E a gente sabe, mas antes desse sonho, né? Dele se tornar um ninja mais forte da aldeia dele e de proteger a aldeia dele, ele foi odiado. Odiado por muito tempo. Antes dele atingir esse status de um ser super amado, né? Super querido, ele foi odiado, você sabe disso. Ele teve um passado triste pra caramba. O Naruto cresceu órfão. Ele não tinha ideia de quem eram os pais dele. Porque, né, pô, era um segredo pra proteger ele, concorda? Ele era de Jinchuriki e tal. Vocês já devem saber isso, mas eu vou lembrar, né? A aldeia da Folha, ela foi atacada pela besta de cauda mais forte. É a saudosa Kurama, né? E daí pra frente, o caos foi completo. O Minato, que é o pai do Naruto, fez de tudo pra proteger a vila. Era o dever dele como Hokage, ainda mais como ninja mais forte daquela época. Então ele tinha o dever, né? O dever moral de proteger a vila dele. E pra dar um ponto final nesse ataque, proteger a aldeia da Folha, até mesmo o mundo ninja, o mundo inteiro ninja, o Minato não tinha escolha e selou a Kurama, essa besta de caudas, no próprio filho, no Naruto. A besta de caudas ficou dentro do Naruto, ok? Mas assim, o que acontece é que esse selamento foi uma grande faca de dois gumes. Não só pro Minato e Kushina, que é pai e mãe do Naruto, que morreram durante o processo, né? Quanto principalmente pro Naruto, que foi condenado a viver pelo resto da vida com um demônio selado dentro dele. O que fez todo mundo da vila automaticamente enxergar ele como um monstro. As pessoas associavam o Naruto com o que tinha dentro dele. Mas afinal, por que o Naruto era tão odiado? Então vamos lá. O Naruto cresceu sendo cuidado pelo Hiruzen Sarutobi, que é o nosso eterno terceiro Hokage, que retornou ao posto depois da morte do Minato. O pai do Naruto morreu, e que era o quarto Hokage. O quarto Hokage, né? O terceiro passou a ser o terceiro de novo. Enfim, aí a partir daí todo mundo precisou fazer um voto de silêncio. Uma lei para que nunca se mencionasse sobre o que aconteceu realmente no ataque da Kurama, né, da besta que eu falei para vocês quando atacou a vila. E principalmente nunca comentar sobre quem eram e o que tinha acontecido com os pais do Naruto. E é justamente aí que o Naruto é jogado num breu, num poço sem fundo, sem nem saber o que estava acontecendo. Quer dizer, as pessoas viam ele como demônio raposa, né, pelo que tinha dentro dele, mas ao mesmo tempo não podiam revelar isso diretamente para ele. As pessoas projetavam no Naruto um ódio associado ao terror que a raposa de 9 caudas tinha causado na vila. Então todas aquelas pessoas que morreram, né, ninjas, pais, mães, filhos, e até mesmo o quarto Hokage, o Minato, todo mundo jogou a culpa da tragédia inteira nas costas do Naruto, justamente por associarem ele e a Kurama numa coisa só, entende? Porque toda aquela tragédia, todas aquelas mortes foram causadas por aquele demônio que estava dentro do Naruto. E como estava fundido o Naruto, para todo mundo aos olhos daquela vila, era uma pessoa só, era uma entidade só. Agora, vocês imaginem toda essa repressão, sabe? Todo esse ódio, todo esse preconceito na cabeça de uma criança igual o Naruto. Imagina, uma criança órfã, sem ter pra quem correr, sabe? Sem ter onde se esconder. Não tinha alguém pra abraçar, pra chamar de pai, nada. Não à toa que a gente vê o estrago que esse preconceito causou no Naruto, bem retratado na personalidade dele. Tá lá, tá estampado na personalidade do Naruto. Pensa nas vezes que o Naruto fez coisas erradas pra chamar a atenção dos outros. O quanto pra ele cada amigo foi um presente na vida dele, especialmente o quanto ele foi longe pra salvar alguém que compartilhava da mesma solidão que ele. Se você reparar bem, tudo é fruto dessa dor que ele teve no passado, a dor do desprezo. A vila desprezava ele porque na cabeça das pessoas foi o Naruto que tirou, né, dentre outras inúmeras vidas, a vida do querido quarto Hokage. Porque ele era muito amado, né? O Minato era muito amado. O Minato era amado por todo mundo da vila, pelo mundo inteiro praticamente, né? Ele era conhecido como o ninja lendário. O Relâmpago Amarelo de Konoha, lembra disso? E ele acabou com todo o futuro que um dos maiores ninjas da história da aldeia ainda tinha pela frente. Aos olhos de todo mundo foi o Naruto que fez isso. Consegue entender isso? Na realidade, é óbvio que as pessoas não odiavam o Naruto em si, elas odiavam o que a Kurama tinha feito. Mas como a Kurama era um alvo invisível, era praticamente impossível não associar o garoto ao monstro. E nisso, então, né,
despejar todo o ódio em cima da criança e carregava o monstro dentro dela. Foi o que aconteceu. Ah, Peter, mas as pessoas não pensavam que se elas irritassem o Naruto, a raposa poderia se soltar? Aí que tá. O trauma do ataque da Kurama pra Vila da Folha foi gigantesco. Com certeza a maior tragédia que a vila tinha passado até então, até aquele momento. Né? Antes da invasão do Pen que eu tô falando. E justamente por isso que o ódio e o medo do povo são coisas que quase que se retroalimentam, né? É óbvio que existia tensão de um segundo ataque caso Naruto perdesse o controle, mas ao mesmo tempo a indignação do povo em ver uma criança com um demônio que destruiu a vila andando solta por aí era gigantesca. As pessoas tinham medo do Naruto e é justamente esse medo e essa impotência de não poderem se livrar dele que motivavam o ódio das pessoas, fazendo com que elas excluíssem ele, alimentando todo esse preconceito, mesmo ele sendo só uma criança, entendem? O Naruto carregou essa destruição por muitos longos anos, por isso que ele era odiado por todos ali. Ele era mal visto não por ser o Naruto, mas por carregar um monstro que tirou metade das vidas de Konoha. Tirou pais, filhos, amigos, crianças, homens, mulheres, todo mundo daquela época, né? O peso que o Naruto carrega dentro dele é algo devastador. Não é só um demônio, né? Não é só um demônio de caudas. É uma besta de caudas assassina que matou muitos parentes, muitos entes, todo mundo ali. E aí, por muitos anos, ele não sabia de nada. Ele não entendia por que as pessoas olhavam ele daquele jeito e sempre renegavam ele. Imagina, ele queria chegar nas pessoas, ele não conseguia. Imagina crescer assim pra uma criança. Galera, que nem você acusar alguém de alguma coisa terrível que aquela pessoa fez, mesmo ela sabendo que não foi ela. Ter esse karma dentro de você é sinistro. Você é odiado de tabela por todo mundo à sua volta. Mas pra quem conhece o Naruto, sabe que pra sorte da aldeia da Folha e do mundo também, ele nunca se deixou levar por esse lado. Ainda bem, né? Ao invés disso, o Naruto fez uma coisa ainda muito mais louvável pra gente que acompanha o anime. Ele não revida o ódio. Ele não paga na mesma moeda. Ele simplesmente transforma o medo, a tristeza, né? Aquela indignação que ele tem, numa meta. Se tornar um Hokage. É isso que alivia ele. Esse medo dele, essa angústia dele é aliviada por essa esperança, por esse objetivo. Desde o início fica bem claro que, apesar de tudo, né, apesar de todo o ódio cuspido em cima dele, a motivação do Naruto nunca foi vingança e sempre foi redenção, entende? Ele não queria ser o mais forte para acabar com a aldeia da Folha, nem para jogar na cara de ninguém. Ele queria ser o mais forte para ser respeitado. E com esse respeito, finalmente poder sentir o que essa cicatriz da rejeição e do preconceito nunca deixaram ele sentir. A sensação de ser querido. A sensação de pertencer a algum lugar. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu gosto sempre de trazer pra vocês algum conceito bacana do universo de Naruto, porque a gente vai transformando esse canal numa wiki de Naruto, né? Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou sempre atualizar vocês do que acontece de mais top, mais filé na cultura pop no geral. Não é só anime, não é só Naruto que a gente gosta. A gente gosta de tudo relacionado a esse universo. Conto com você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Uhul!